Como precisamos agir em tempos de crise? Quantos concordam que nós estamos realmente passando por um momento de crise? Aliás, a crise mais aguda, a crise mais violenta pela qual eu já passei no meu tempo de vida. Sempre reclamávamos que a nossa geração, né, as duas últimas gerações, ganharam tudo de graça. Nunca passaram pela Primeira Grande Guerra Mundial, não passaram pela Segunda Grande Guerra Mundial, não passaram pela Grande Depressão. Nossos avós sim, né? Alguns de nossos pais também. Mas a minha geração e a sua geração até agora não tinha visto uma crise tão severa quanto esta. Por isso que precisamos ver na palavra de Deus como você e eu precisamos agir em tempos de crise. Vamos aprender com o apóstolo dos apóstolos, o autor responsável por cerca de 70% de todo o conteúdo do Novo Testamento. A partir do verso 9, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Nós todos estamos, neste momento, dentro de um mesmo barco. E nós sabemos que a navegação vai ser difícil. E nós sabemos que haverá muitos danos, principalmente materiais, mas infelizmente também vidas já estão sendo ceifadas. Pastor, como precisamos agir em tempos difíceis, em tempos de crise? O apóstolo Paulo, ele estava sendo levado prisioneiro para a cidade de Roma, onde mais tarde ele seria realmente executado. Ele e mais 275 pessoas ocupavam um navio que havia saído do Egito rumo à Itália, transportando grãos e prisioneiros. Não só prisioneiros, mas grãos também. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo conseguiu prever que a navegação seria muito dificultosa, seria perigosa. No verso 10, né? Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. A prevenção ainda é o melhor remédio. Nós sabemos que as doenças, mais cedo ou mais tarde, virão. Elas vão chegar e por isso mesmo, né, nós nos alimentamos de forma adequada, exercitamos, dormimos bem, fugimos do álcool, fugimos do cigarro, fugimos das drogas. E quando a doença chegar, e ela vai chegar, que ela possa encontrar o nosso sistema imunológico o mais fortalecido possível. Paulo sabia que alguma coisa ruim iria acontecer durante aquela viagem. Naquela época, as embarcações evitavam o mar durante o período de inverno. Mas por alguma razão, este navio não seguiu as regras de navegação daquela época. E nesta altura, Paulo já havia viajado mais de 5.000 quilômetros em alto mar. Então ele sabia exatamente o que ele estava dizendo, até por experiência. Nos últimos 100 anos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo passou por pelo menos 5 pandemias. Eu não disse epidemias, eu disse 5 pandemias, mas sem o alarde que estamos vendo nos dias de hoje. O curioso é que 4 dessas pandemias vieram do país da China. 1918, gripe espanhola, a mãe de todas as pandemias. E apesar de que o maior número de vítimas foi na Europa, nós sabemos que o vírus
saiu dos Estados Unidos. Mas 1957, gripe asiática. 1968, gripe de Hong Kong. 2009, há pouco tempo, gripe suína. E agora 2020, o novo coronavírus. Em 1918, os governos da Terra foram muito mais rígidos do que estão sendo nos momentos atuais. Eles fecharam tudo e isolaram as pessoas tanto quanto possível. Não é à toa que a igreja de então, a igreja de 1918, pensou que Jesus estivesse voltando naqueles dias e que o mundo já estivesse preparadíssimo para o anticristo. E olha que coincidência, não alguns anos depois, Adolf Hitler, já estava assumindo o poder na Alemanha. Eu acho que a igreja daquela época tinha muito mais direito de acreditar que Jesus estava voltando ali em alguns dias do que a igreja dos dias de hoje. Jesus está voltando sim, porém não é por causa do coronavírus. Jesus está voltando sim por causa do nosso pecado, que já encheu o copo, já encheu a taça de paciência de Deus. Lembrando, meus amados irmãos, que o meu pecado pode não ser o seu pecado, mas que pecado é pecado. O mundo não é lugar de paz, nem de tranquilidade, nem de sossego. Jesus nos advertiu sobre isso, dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a sua paz está em Cristo, você continua com esta paz, mesmo diante da pandemia. Mas se a sua paz está no mundo, claro, você deve estar desesperado neste momento. Nosso papel como igreja, e não é papel só dos pastores, mas como igreja, é manter a paz de Jesus Cristo e o bom ânimo em nossos corações durante esta e qualquer outra crise pela qual nós ainda vamos passar. Por quê? Porque o príncipe da paz pode nos garantir esta paz. Então, nesta noite, como precisamos agir em tempos de crise? Em primeiro lugar, apoiando as nossas autoridades. Em segundo lugar, trabalhando em equipe. E em terceiro lugar, encorajando uns aos outros. E isso aqui tem que começar dentro da nossa própria casa, ou nós vamos nos enlouquecer aí nos próximos dias, porque o governo fala de uma quarentena agora até dia 30 de abril. Em primeiro lugar, submissão e não confrontação. No verso 11, mas o centurião cria mais no piloto e cria mais no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião preferiu dar ouvidos ao capitão do navio, que era o piloto, ao mestre da embarcação, que era o dono daquela propriedade, porque ambos, o piloto e o dono, eles tinham interesse financeiro de chegar o mais rápido possível a Roma e não queriam passar o inverno também naquele lugar, porque o inverno era muito severo naquele porto. E não só estes, mas a maioria da tripulação votou naquele dia em continuar a viagem. Paulo estava praticamente sozinho. E apesar de profeta que era, vidente, inspirado por Deus, aceitou a decisão do seu líder, que era o centurião, e da maioria das pessoas. O que isso nos ensina? Que em momentos de crise, precisamos seguir a liderança. Posso repetir? Em momentos de crise, precisamos seguir a liderança. E em momentos de crise, precisamos saber esperar. Primeiro, no verso 12, Paulo seguiu a decisão do centurião. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia. Paulo sabia que não chegariam. Não foi a decisão de uma única pessoa, mas da maioria
E Paulo, apesar de vidente, ele não criou confusão, mas se submeteu de forma humilde e pacificadora. O líder não é aquela pessoa que faz prevalecer a sua opinião, mas é aquela pessoa que sabe preservar a sua influência para ser usada mais tarde. Paulo preservou a influência dele para ser usada mais tarde. Ele sabia que eles estavam errados, ele já sabia qual seria o destino daquela embarcação, mas seria mais errado ainda se ele se rebelasse contra a autoridade do centurião. Paulo tinha a faca e o queijo nas mãos. Todos os prisioneiros teriam se rebelado contra o centurião, contra o mestre, contra o piloto, se Paulo quisesse, se Paulo assim determinasse. Mas Paulo não quis. Deixe-me dar uma explicação. Não estamos falando em seguir o pecado. Paulo jamais aceitaria uma decisão pecaminosa, que fosse pecaminosa. Estamos falando sobre decisões executivas, como aquelas que os nossos pais estão fazendo todos os dias, nossos políticos, nossos patrões e nossos pastores. Decisões executivas. E às vezes é caso de vida ou morte. O sacerdote Eli não tinha autoridade dentro de sua própria casa. Cada vez que ele chamava a atenção de seus 2 filhos, Ofni e Finéias, ele era mais desprezado ainda e mais rejeitado ainda por esses 2 filhos. Por isso mesmo, os 2 morreram em campo de batalha, ainda jovens prematuramente. Quando criança, a filha do pastor Jovito, missionário em Portugal, foi salva da morte por causa de sua obediência completa e instantânea. Ao atravessar a rua, ela não viu um caminhão, se eu não me engano, em alta velocidade, vindo na direção dela. O pai viu, mas o pai estava muito longe. O pai apenas gritou: "Pare!" Ela imediatamente parou, sentindo apenas o vento forte da carroceria daquele caminhão passando rente ao seu nariz. Se ela não tivesse parado, se ela tivesse dado um único passinho que fosse para frente, ela teria morrido esmagada naquele momento. Na grande maioria das vezes, Deus quer a nossa submissão e não a nossa confrontação. Paulo sabia, meus amados, que o pecado de rebeldia seria pior que sofrer o naufrágio. Ele optou pelo naufrágio do que pela rebeldia. Eu acho isso muito apropriado para os dias de hoje, né? Os momentos em que nós estamos vivendo. E no versículo 15, Paulo manteve a serenidade, manteve a calma necessária durante aquela crise. Veja o verso 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. A expressão dando de mão a tudo significa que às vezes nós temos que abrir mão de nossos direitos, nossa vontade e deixar Deus conduzir completamente o nosso destino. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver onde isso vai parar. Paulo aceitou a decisão do seu superior sem questionar, sem reclamar, sem maltratar, mas sabendo que Deus estaria sempre no controle daquela situação. Judas Iscariotes fez exatamente o contrário de Paulo. Quando percebeu que Jesus Cristo não iria confrontar os romanos, que Jesus Cristo não estava ali para confrontar os religiosos, líderes religiosos de Israel, Judas se rebelou. Ele quis dar uma forcinha e obrigar Jesus Cristo a iniciar uma revolução política. Então a traição de Judas foi o meio de fazer Jesus se revelar como o Messias, o enviado de Deus para o mundo.
Judas não queria a crucificação, ele queria uma revolução. E quando ele viu que Jesus se entregou completamente aos inimigos, Judas se decepcionou tanto e por isso ele se enforcou. Durante uma crise, precisamos agir com calma, ou os resultados da nossa impaciência poderão ser piores do que a própria crise em si. Neste momento de pandemia, neste momento de quarentena, não queira ser um noviço rebelde. Obedeça às regras de seu país, obedeça às regras de sua cidade, obedeça às regras de seu estado. Por quê, pastor? Porque se Paulo estivesse entre nós, ele obedeceria. Não tenho dúvidas disso. Como precisamos agir em tempos de crise? Apoiando as nossas autoridades. Mas nada nos impede de discordar, no bom sentido, de concordar mais com aquele do que com este. Mas sempre obedecendo às nossas autoridades. Segundo, união e não separação. Na hora da crise, união, meus irmãos. Veja o verso 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Paulo poderia ter dito, eu não avisei? Não vou ajudá-los. Vocês que se virem. Os problemas começaram a surgir e foi necessário, foi importante aliviar o peso daquela embarcação, senão tudo teria se afundado antes do tempo. Ao invés de fazer o jogo da culpa, como os políticos estão fazendo nos dias de hoje, Paulo procurou ajudar aquela tripulação. Eles estavam literalmente dentro do mesmo barco. Preste atenção, nós estamos literalmente dentro do mesmo barco. Famílias estão dentro da mesma casa e brasileiros estão dentro do mesmo barco neste momento. Aliás, parece que o mundo inteiro, está dentro do mesmo barco e agora ficar culpando uns aos outros não irá ajudar a resolver o problema. O navio ficou sem pilotagem e à mercê do vento. Chega uma hora na nossa vida que nós vamos ter que passar o leme da nossa vida para as mãos de Deus. Você e eu não teremos opção. Nós vamos ter que entregar o leme da nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E não adianta espernear, reclamar. Nessas horas só podemos confiar e esperar. Eles ficaram cerca de 3 meses de quarentena. Nós estamos o quê? Há quase 15 dias. E eles ficaram 3 meses de quarentena em alto mar. Mesmo que quisessem, não teriam para onde ir. Eu estou cansado desta embarcação, vou pular ao mar e ser estraçalhado por um tubarão ou morrer afogado. O que salvou esses homens, meus amados, foi a união ao redor da liderança do grande apóstolo Paulo. Eles foram unidos no sofrimento e unidos na esperança. Verso 20, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Lucas estava junto com Paulo durante esta viagem. Lucas, o médico amado. Posso imaginar Lucas dizendo, por que eu fui abandonar o meu consultório, e fazer esta viagem com Paulo? Todos eles, incluindo Paulo, pensaram que fosse o fim da linha. Neste momento, o centurião romano, o capitão, o piloto do barco, o proprietário da embarcação, o grande apóstolo Paulo, o doutor Lucas, eram todos coiguais com os demais homens que eram prisioneiros. Agora não havia ninguém melhor e também não havia ninguém pior no meio deles. Sofrimento tem esta capacidade de unir as pessoas e de trazê-las mais próximas umas das outras. Eu não sei se o meu sentimento é o mesmo do pastor Fabiano, e do pastor Everton, e do pastor Aderbal,
e do pastor Manuel, e do pastor José Wilson. Mas o meu sentimento tem sido de que nós estamos mais unidos. Nós estamos escrevendo frases de encorajamento uns para os outros. Nós estamos mais sensíveis. Nós estamos nos importando mais uns com os outros. Por quê, pastor? Porque sofrimento tem esta capacidade de unir as pessoas, de nos unir. Em 2006, e alguns de vocês vão se lembrar disso, porque foi um momento inesquecível para minha família. Minhas filhas se lembram muito bem até hoje. Nós perdemos o Cássio Rodrigo, um jovem de 15 aninhos de idade. Ele estava indo para a igreja, para a reunião dos jovens no sábado à noite, e morreu em um acidente de moto. Não era ele que pilotava a moto, mas só ele morreu naquele acidente. E ele morreu, meus amados, segurando a Bíblia, a palavra de Deus, nas suas mãos. E aquela morte comoveu a nossa igreja sobremaneira. Nós sofremos muito, mas os jovens ficaram mais unidos do que nunca. As famílias ficaram mais unidas. E sabe, as críticas e as picuinhas deram lugar para mais amor e mais tolerância entre nós. Durou pouco, né? Mas valeu a pena o tempo que durou. Enquanto estamos realizando os cultos online, devido a esta quarentena imposta pelos nossos governos, é maravilhoso ler as mensagens que as pessoas estão postando agora mesmo aí no chat ao vivo. Palavras de amor, de gratidão. Eu amo o TBM, eu amo esta igreja. Agora eu sei que eu estou na igreja certa. Palavras de encorajamento, palavras de união. Infelizmente, não somos assim, né? Quando está tudo bem em nossas vidas. Esta separação forçada está servindo para nos mostrar a grande importância da igreja local para as nossas vidas. Hoje, mais do que nunca, eu agradeço a Deus que sou um fundador de igrejas locais. Dizem que as crises podem revelar o que há de melhor ou pior em nós. Amados, vamos fazer de tudo para que esta crise revele o que há de melhor em nós: amor, consideração, gratidão, solidariedade. O sofrimento vai passar, mas que a união possa permanecer. E também unidos na esperança. Quantos têm esperança de que nos próximos dias, semanas, talvez no próximo mês, nós já tenhamos passado do pior? Eu tenho esperança. Hoje mesmo eu ouvi o depoimento do Dr. Fauci, que é o médico dos médicos nos Estados Unidos, é o conselheiro mor do presidente Donald Trump. E ele próprio disse: olha, você pega todos os modelos aí que estão prevendo números máximos de morte e de contaminação e vai para o meio. Porque até hoje, e ele é um homem de quase 80 anos de idade, ele disse: todas as pandemias, todos os modelos que diagnosticaram e que tentaram prever resultados, todos eles erraram. Geralmente, o resultado fica no meio. Isso me deu encorajamento. Ouvir isso de uma autoridade, né? Como é o Dr. Fauci. Então, o sofrimento vai passar, mas que a união possa permanecer. Veja o verso 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E eu tenho orado, o pastor Fabiano tem orado, os pastores têm orado, e sei que muitos de vocês têm orado, para Deus preservar todos os nossos irmãos. Todos os nossos, e Deus sabe quem são os nossos. Não somos melhores do que outros, mas Deus me chamou para orar pelos nossos. Paulo não estava repreendendo aqueles homens por não tê-lo ouvido lá atrás.
não era hora disso. Mas Paulo estava apenas encorajando aqueles homens. Eles já haviam desistido da vida. Há vários dias sem comer, não porque não havia comida, não porque eles estavam jejuando, antes fosse, mas eles haviam parado de comer de tristeza. E Paulo tentou reanimá-los. Paulo ensinou, irmãos, uma grande lição para nós nesta passagem. Aliás, nós estamos aprendendo esta lição desde o início da quarentena. Suas vidas serão poupadas, mas os seus bens materiais não. Todos nós vamos sair prejudicados financeira e materialmente desta pandemia. Aquela viagem começou na hora errada e por motivos financeiros. Perderam tudo. Espero que o dinheiro nunca mais ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Deus não se cansa de nos ensinar que não podemos colocar o nosso coração sobre os bens materiais. Todos os países do mundo, talvez com exceção da China, vão entrar em recessão pior que a Grande Depressão dos anos 30. A China exportou o vírus, né? E agora irá exportar o know-how que o mundo precisa para acabar com este vírus. A nossa esperança, no entanto, não está na China, mas em Deus, que pode mudar esta situação. Como podemos ver, Deus não nos livra da tempestade. Precisamos dela para nos corrigir, para nos moldar, para nos purificar, mas Ele nos livra na tempestade. Como precisamos agir em tempos de crise? Nós já vimos. Apoiando nossas autoridades, trabalhando em equipe e, por último, compaixão, meus irmãos, e não retaliação. Verso 21. Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Paulo não tinha nenhuma obrigação agora de ajudar aquelas pessoas. Ele poderia ter orado apenas por ele, Lucas e Aristarco. E que os outros se virassem durante o naufrágio. Eles não votaram para continuar a viagem? Mas não. Paulo se importou com a vida de cada um deles. Na hora da crise, a tendência é esta. É pensar apenas em si mesmo e talvez nos seus, mas não nos outros. Os outros que se virem. Durante a quarentena, muitas pessoas ainda que não pudessem sair de casa. Eu estou falando do que tem acontecido com as nossas igrejas, mas eu não vou dar mais detalhes além deste. Durante a quarentena, muitas pessoas, ainda que não pudessem sair de casa, conseguiram enviar cestas básicas para famílias carentes que, sem poder trabalhar, não tinham como comer. Que Deus nos ajude a sermos sempre assim, mas que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Porque Paulo conseguiu demonstrar amor durante aquela crise? Ele também estava com medo. E ele também não podia esconder, guardar Jesus só para ele. Veja o verso 21. Paulo, não temas. Precisamos amar nesta hora de crise, porque somos frágeis. Não existe nenhum super-homem. Todos estão com medo e apreensivos. Alguns mais, alguns menos. Quem disse que Paulo não estava com medo? Quem disse que ele era um super-homem? O medo é inerente ao ser humano. Paulo entendia a situação de todos aqueles homens no barco. Só existia um homem na face da terra que nunca sentiu medo. Eu já disse, Jesus Cristo. Ele sentiu tristeza, ele sentiu agonia
por causa do peso, do pecado, da humanidade que cairia sobre ele. Mas medo não. Certa vez, dois malucos, dois loucos, estavam conversando entre si e na hora um disse para o outro: certa vez eu fui para a Nova Zelândia e lá teve um grande terremoto. O outro maluco perguntou: e você não ficou com medo? Aí o maluco maior respondeu: medo? Que nada! A terra tremeu mais do que eu. Ele achou que a terra tivesse mais medo do que ele. É bom ser maluco nessas horas, né? Moral da história: eu e você precisamos ter compaixão, porque estamos todos dentro do mesmo barco. E precisamos amar, porque Cristo nos amou como nós somos. Como eu já disse recentemente, Cristo não me aceitou porque eu sou bom, não me rejeitou porque eu sou ruim, mas Ele me recebeu por causa do Filho Jesus Cristo. E Paulo disse no verso 21, e o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Anjo de Deus no Novo Testamento, o anjo do Senhor no Velho Testamento, eram alusões ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. E Paulo, mesmo na crise, mesmo diante do perigo de morte, não conseguia ficar calado a respeito de quem? Jesus Cristo. Mesmo e principalmente em horas de crises, ele fez questão de dizer: eu sou de Jesus e eu sirvo a Jesus. Eu disse no início desta quarentena, vamos aproveitar esse tempo para espalhar a nossa fé. Nós temos razões para acreditar que 273 almas daquela embarcação foram salvas por Cristo. Eram 276, mas 3 delas já eram salvas: Paulo, Lucas e Aristarco. E as outras 273 foram salvas depois de tudo que viram, depois de tudo que ouviram, não só durante a navegação, mas durante o tempo que eles ficaram ilhados depois do naufrágio. Na hora das crises, as pessoas ao nosso redor estão nos observando. Meus vizinhos estão de olho em mim. As pessoas estão nos observando. Os filhos estão olhando para os pais e pensando: ah, se o meu pai e a minha mãe estão tranquilos, então tudo irá terminar bem. Os homens olharam para Paulo e descobriram a razão de sua paz: Jesus Cristo. Terminando, como precisamos agir em tempos de crise? Não se esqueça, não. Porque ninguém sabe quando essa crise vai acabar. Apoiando as nossas autoridades, trabalhando em equipe, encorajando uns aos outros. O problema não é a crise, mas é como eu e você vamos sair dela. Este será o real problema. E eu creio que podemos praticar esses princípios dentro da nossa casa. Pais, mães e filhos. E podemos praticar esses princípios para com a nossa igreja, porque nós estamos tendo comunhão, ainda que à distância. Nós estamos nos comunicando uns com os outros. Então vamos apoiar as nossas autoridades, vamos trabalhar em equipe e vamos encorajar uns aos outros a partir de hoje. Vamos orar que Deus tire o desespero dos nossos lares, das nossas vidas. Que Ele não nos proteja só do vírus, do coronavírus, mas que Ele nos proteja do vírus, do medo, do ódio, da ira, da intemperança. Vamos orar? Oremos. Querido Deus eterno Pai, obrigado pelo grande exemplo do apóstolo Paulo,
sobre como podemos e como devemos agir durante uma crise. Não é fácil, mas o Senhor nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então nós oramos que agora mesmo Deus coloque esta paz dentro de cada lar, dentro do coração de cada criança, de cada filho, de cada filha, dentro do coração de cada pai, de cada mãe, e nos ajude a ter confiança. Nos ajude a ajudarmos uns aos outros. No nome de Jesus. Amém.